Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 7 de fevereiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Muitas pessoas acham que ter uma vida com Deus, ter fé, exercer a espiritualidade é sinônimo de uma jornada triunfal. Ou seja, não enfrentar problemas, não passar por adversidades, sempre estar feliz e contente, sempre estar disposto. Há uma cobrança tanto interna quanto externa nesse sentido. Muitas pessoas se colocam um fardo, um peso nas costas, do tipo: peraí, se eu acredito em Deus, eu não posso ficar doente, eu não posso passar por dificuldades financeiras, porque afinal de contas eu sou filho de Deus. Isso é uma cobrança interna. Mas também existe a cobrança externa. Pessoas que olham para aqueles que professam a fé e falam: não, peraí, ué, fulano não pode sofrer, porque fulano não acredita em Deus. Fulano não pode ficar triste, fulano não pode ficar doente, porque ele não crê naquele Deus que cura, que dá alegria. Percebe que há tanto essa cobrança interna quanto externa? Há uma visão de que quem vive com Deus é quase um sobre-humano, conforme essas descrições que eu mencionei. Mas tem uma frase do C.S. Lewis que eu acho fantástica. Ele diz assim: não espere perfeição dos cristãos. Afinal de contas, eles reconheceram que precisam de um Salvador. Pensa comigo. Quando você vai na praia, você vê ali o salva-vidas, de camisa vermelha, sentado, olhando para o mar. Por acaso você já viu um salva-vidas entrar no mar para salvar uma pessoa que está ali tranquila no mar, boiando nas águas, pegando aquele solzinho ali, mergulhando? Por acaso o salva-vidas vai lá salvar essa pessoa? Você já viu isso? É claro que não. O salva-vidas vai salvar quem está precisando ser salvo, quem está se afogando. Moral da história: Jesus, ele não veio para salvar aqueles que, pelo menos, acham que estão tranquilos, de boa na lagoa. Ele veio para salvar aqueles que precisam de salvação. Ele mesmo disse o seguinte: eu não vim para
os sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Ou seja, meu irmão e minha irmã, ter fé em Deus não significa não ter problemas, não significa estar sempre bem, não significa estar sempre por cima da carne seca, como se fosse possível estar sempre bem. Ora, sabemos que não. O ser humano tem seus dias de luta. Tem aquela frase, né? Estou matando um leão por dia. Mas tem dia que é o leão que nos mata. Concorda? Ou todo dia você levanta disposto, animado, feliz da vida, de segunda a sexta, de segunda a domingo. Se a sua resposta for sim, eu te peço para você me passar essa receita mágica aí. Meu irmão, minha irmã, Elias é um dos principais heróis da fé de todos os tempos. Elias é um dos poucos que tiveram o privilégio de ser arrebatado por Deus. Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Deus enviou uma carruagem de fogo para buscar Elias e Elias foi levado para o céu. Quem é que pode dizer isso tal como Elias? A lista aí é pouca, né? Enoque pode falar isso. Elias orou e Deus enviou fogo do céu. Quem é que pode falar isso? Que orou e caiu fogo do céu. Elias esteve com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração. Em suma, Elias é um cara. Mas olha só o que está escrito na Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 5. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, se deitou debaixo da árvore e dormiu. Meu irmão, minha irmã, o homem que tinha visto Deus mandar fogo do céu, o homem que foi totalmente usado por Deus, o homem que foi arrebatado, houve um episódio em que ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Alguém poderia muito bem chegar em Elias e falar para ele: Ô Elias, que isso? Você com medo? Depois de você ver Deus mandando fogo do céu, depois de você ver Deus fazer tantas coisas na sua vida e tantos milagres, você ainda consegue ter medo? Da mesma forma que alguém poderia falar isso para o apóstolo Pedro. Meu irmão, minha irmã, Pedro andou sobre as águas. Pedro viu a multiplicação dos pães. Pedro viu Jesus com o corpo glorificado no mesmo monte da transfiguração onde Elias estava. Pedro viu de tudo um pouco. Ele viu de camarote os milagres de Jesus. Pedro viu Jesus ressuscitar um morto que já estava morto há 4 dias. E mesmo assim, Pedro também teve medo. E por isso ele negou Jesus. Pedro negou Jesus para que ele não fosse preso como Jesus estava sendo preso.
Então alguém poderia chegar em Pedro e falar: Pedro, você viu tanta coisa, você até andou sobre as águas, você viu Jesus acalmando tempestade, ressuscitando o morto, multiplicando pão e peixe. Como é que você ainda conseguiu sentir medo? Pois é, meu irmão e minha irmã. A resposta é: faz parte da natureza humana. Esses conflitos interiores são inerentes à condição humana. Mesmo Elias tendo visto tanta coisa, ele ainda sentiu medo. Elias pediu a morte para Deus, ele queria desistir da vida, ele queria jogar a toalha. Ele largou o ministério por um tempo, pendurou as chuteiras, mesmo tendo visto o que ele viu, mesmo tendo sido tão usado por Deus. Pedro, igualmente, Pedro também largou o ministério. João capítulo 21 nos mostra que Pedro voltou a pescar depois que ele negou a Jesus. E estamos falando aqui de Elias e Pedro, dois dos maiores heróis da fé, não só da Bíblia, mas de toda a história do cristianismo. E eu te digo, meu irmão e minha irmã, nesse momento, nem eles, nem qualquer outra pessoa que passa os seus desafios, mesmo tendo fé em Deus, são menores por causa disso. Esse episódio na vida do profeta Elias não diminuiu quem ele é. O episódio na vida de Pedro não diminuiu quem Pedro é. E na minha visão, o principal motivo disso, sabe qual que é? Eles não desistiram. Eles não desistiram. Eles não desistiram. Tem uma frase que diz assim: na vida, o que conta é como se termina. Porque alguém pode começar muito bem e terminar mal. E aí o que adiantou começar bem? Agora, se alguém começar mal e terminar bem, o saldo ficou positivo, concorda? Assim foi a história do ladrão da cruz. Estava mal e terminou bem. Foi condenado por algum crime que cometeu, mas arrependeu-se e ouviu da boca de Jesus: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Elias, por um momento, ele quis desistir, como nós acabamos de ler. Só que a história continua e a Bíblia nos relata que Elias não desistiu. Depois ele se reergueu, ele voltou ao ministério, até o momento em que ele foi arrebatado. Pedro desistiu por um tempo, mas não foi assim que terminou a história de Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos nos demonstra que Pedro fez coisas maravilhosas. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão e minha irmã. Se precisar dar uma parada, pare. Se precisar pedir ajuda, peça. Se um dia você falar: olha, hoje eu não quero fazer nada, hoje não estou com cabeça, não estou bem de saúde, pare, não tem problema parar, não tem problema desacelerar. Você não é máquina. Só que eu digo uma coisa para você: não desista. Parar não significa desistir. Talvez você vai precisar parar por alguns dias para poder reiniciar o sistema. Mas depois você volta à ativa, como Elias fez, como Pedro fez. Eu disse lá no começo que
A gente tem aquela frase, matando um leão por dia, mas tem dias que o leão nos mata. Mas o leão nos matou hoje, mas amanhã nós vamos matar o leão. E a vida é assim. Tem dias que estamos maus, tem dias que estamos bem. Só que nós só não devemos desistir. Então não desista, meu irmão e minha irmã. Não crie uma expectativa de porque você tem fé em Deus, a sua vida vai ser heróica, triunfal. Não. Tem dias maus também. Tem dias que você vai precisar parar. Tem dias que você vai precisar, sabe? Olha, hoje eu vou desligar o celular, hoje eu não quero saber de trabalho, hoje é um dia para mim, para eu descansar a mente, o corpo, o espírito, tudo. Mas depois você volta, depois você recomeça, depois você continua a caminhar. A vida é uma jornada. Tanto é que Pedro nos chama de peregrinos. Então, nessa jornada, eventualmente nós teremos que dar algumas pausas para descansar, para reabastecer. Mas depois de dada a pausa, nós continuamos a caminhar. Então, não se coloque um peso maior do que você pode suportar. Mas ao mesmo tempo, meu irmão e minha irmã, não desista. Continue caminhando. Perdeu a batalha hoje contra o leão, contra o gigante? Levanta amanhã, que amanhã você pode vencer essa batalha. E assim, continue a caminhar, continue a peregrinar. Não desista. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.